Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos meus amados ouvintes do momento de sabedoria. Neste exato momento nós estaremos fazendo o encerramento da aula de Augusto Comte. Ele que é conhecido como o mestre da sociologia, o criacionista, o criador da sociologia, o formador da sociologia. Então, os pontos que nós estaremos abordando neste final deste curso agora, falando sobre Augusto Comte. Depois nós vamos entrar em outro tema, é a religião da humanidade, a ética e sociologia e algumas considerações. Então é sobre isto que nós estaremos falando. Mas antes disso, eu quero falar com você de que você que ainda não está inscrito no meu canal, o canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, você me adiciona aí. Só é você colocar lá, Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Inscreve-se, toca no sininho, dá um like, deixa seu comentário e tem também Seja Membro. Se você desejar, seja membro do nosso canal. E se você quiser também me seguir no Instagram é Pastor Fábio Silva 11. Pastor Fábio Silva 11, você segue no Instagram. Então vamos lá. A religião da humanidade. Eu quero dizer para todos meus amados, queridos ouvintes, que este é um tema polêmico. Este é o tema mais polêmico de Augusto Comte. Porque Augusto Comte, ele propunha uma religião sem deuses e sem sobrenatural. E suas proposições degradaram os crentes da época. E os descrentes da mesma forma. Augusto Comte, meu amado e querido aluno, na qual está estudando teologia junto com o pastor Fábio, Augusto Comte, ele considerava a religião como um estado de completa harmonia, em que parte da vida estava organizadas em uma ordem natural, umas com as outras. Ele também define, meu querido e minha querida, uma religião como um consenso análogo ao qual é saudável para o corpo. Então, a religião teria duas funções. A função moral, que tem por meta governar o indivíduo, e o coletivo. E a função de reunir todos os indivíduos. Além disso, ele apontava que a religião era composta por três elementos. Quais são esses três elementos? A doutrina, o culto e a ordem moral. Na religião positiva, esses três elementos trabalham pelo mesmo objetivo. A humanidade, ela deve ser amada, conhecida e auxiliada, pois Augusto Comte compara o conceito da humanidade ao de Deus e afirma a superioridade do primeiro. E em 1847, Augusto Comte, ele claramente substitui um pelo outro e postula
a síntese sociológica que deve substituir a síntese teológica. Meu amado, você que eu passei o trabalho para você, preste bastante atenção em alguns pontos na qual eu vou estar falando aqui com vocês. É a sociologia que traz o conhecimento sobre as leis da ordem humana. E como se trata da ciência final, ela recapitula todas as outras escalas da enciclopédica. Esse conhecimento constitui a doutrina da nova religião. E a partir desse ponto, o conhecimento é demonstrado e não mais inspirado ou revelado. Eu quero dizer para vocês que a principal novidade da religião de Augusto Comte morava no culto que era privado e realizado junto à família, ao público. Os positivistas criam em todo um sistema de preces, hinos, sacramentos, que cultuava os grandes homens, visto que o objetivo era o culto à humanidade. Os positivistas, inclusive, criaram um novo calendário, inspirado na história humana, em que prestava homenagem aos grandes homens e civilizações. Agora que eu falei um pouco sobre a religião da humanidade, eu quero falar um pouco com vocês sobre a ética e a sociologia. O positivismo, meu irmão, postula a construção de uma doutrina moral que não tinha conexão com o sobrenatural. As reformas da sociedade deveriam acontecer em uma ordem determinada. Primeiro era necessário mudar as ideias, depois a moral e, por fim, as instituições. A questão central é reverter a ordem natural do ser humano, que é a tendência do egoísmo, e ensinar as pessoas como viver para os outros. A solução consistia no bom uso da mente, que deveria se aliar ao altruísmo e ocupar o lugar de sua serva. Para o positivista, o coração sem luz da razão é cego. Então aqui está a ética e a sociologia. O positivismo, ele postula essa constituição, essa doutrina moral que não tinha conexão com o sobrenatural. Mas a reforma ajudou muito. Essa reforma da sociedade deveria acontecer em uma ordem determinada e eram necessárias ideias, pois essa moral, por fim, as instituições. E nós sabemos que a questão central é reverter a ordem natural do ser humano, que é a tendência do egoísmo, e ensinar as pessoas como viver para com os outros. O objetivo central, a tendência central é eliminar das pessoas que eram egoístas e era ensinar as pessoas a viver umas com as outras. A solução consistia no bom uso da mente, que deveria se aliar ao altruísmo e ocupar o lugar da sua serva. Para o positivista, o coração sem luz da razão é cego.
E é verdade, o coração sem a luz da razão é cego. Agora, Augusto Conte, ele tem algumas considerações. Algumas considerações que deve considerar. Essas considerações devem considerar que a ideia central do positivismo é o conceito de que saber o ser humano pode ser sintetizado por meio de uma pesquisa meticulosa, que tem como parâmetro método utilizado pelas ciências naturais. E tudo acontece na sociedade segundo Augusto Conte e pode ser analisado e sintetizado em leis gerais como a matemática ou a física. A sociologia seria a disciplina responsável por analisar a sociedade e fornecer um subsídio para planejamento da organização social, visto que, segundo o postulado de Augusto Conte, o seu funcionamento obedecia a diretrizes determinadas que deveria trazer o bem-estar para o maior número de indivíduos. Esse bem-estar só poderia ser atingido por estado positivo e que não haveria espaço para o individualismo, e no qual as ações deveriam ser norteadas pelo altruísmo de cada pessoa em favor da sociedade. Para que essa situação fosse atingida, era necessário a manutenção da ordem como valor fundante do progresso. É isto aí. E aqui encerra a nossa terceira aula de Augusto Conte, aonde nós aprendemos alguns princípios fundamentais. A nossa irmã Fernanda tem um trabalho sobre Augusto Conte. A irmã Fernanda vai estudar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a biografia de Augusto Conte. Ela vai falar um pouquinho sobre o escritor, sobre as polêmicas da época que acontecia, sobre o curso de filosofia positiva, que tinha 3 pontos fundamentais, que era o teológico, o metafísico e o positivo, aonde eu até comentei com ela esses dias, que fala sobre o animismo, o politeísmo e o monoteísmo. Ela vai estar estudando sobre este assunto, aonde o animismo atribui qualidades humanas à força da natureza, o politeísmo, os deuses têm controle absoluto, não é um Deus só, é vários deuses. O monoteísmo é um único Deus que controla tudo, todo o universo. Eu quero que ela fale um pouco sobre este assunto. Eu quero que ela fale um pouco sobre a classificação das ciências e a filosofia da ciência. E eu gostaria também que a nossa irmã Maria Francisca, se tiver um tempinho também, estude este assunto para poder estar gravando o vídeo e enviando para mim, como se fosse um trabalho teológico, aonde você vai estar narrando tudo aquilo que você aprendeu na aula teológica. Tem também o sistema de política positiva e o positivismo, que você pode falar, Fernanda e a irmã Maria Francisca e outras pessoas que quiserem fazer esse trabalho. A mente como a serva do coração, a política positiva. E por último, a religião da humanidade. Não é o último ainda não, irmão. A religião da humanidade, a ética e a sociologia e algumas considerações. E aí se encerra a aula
de Augusto Conte. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e misericórdia. Perante o teu poder, eu quero apresentar a vida de todos os alunos que aprendem pelo canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Todos os dias tem uma aula teológica, ou se não, uma reflexão com um momento de sabedoria. Eu quero abençoar a vida desta mulher, a vida deste homem, a vida desta criança, a vida deste adolescente, a vida desta pessoa que tem o prazer de aprender a palavra de Deus. E para aprender a palavra de Deus, temos que aprender sobre grandes homens que fizeram parte da sociedade, como o pai da sociologia, como Augusto Conte. Então, nós estamos aprendendo, e o apóstolo Paulo, ele dava muita ênfase na sabedoria. Ele sempre falava que a sabedoria sem o conhecimento de Deus não valia nada, mas a sabedoria tem que estar ligada entre Deus e também a sabedoria humana. Então, neste exato momento, eu quero abençoar todos vocês, que todos vocês recebam paz, recebam luz, recebam a iluminação do Espírito Santo na vida de vocês, e paz e luz a todos. E se você deseja abençoar a obra de Deus para a construção em Itapevi, só é você pedir o número da conta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus esteja com todos. Tchau a todos.